Aula 15, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Cara, eu vou começar logo falando da interjeição, que é a classe mais desvalorizada da língua portuguesa. E com mérito, quem chegou agora, página 58, tá? E 59 tem a palavra interjeição. O que é que interjeição quer dizer? Interjeição tem a ver com emoção. É tudo facial. Aí, Vitor, como é que eu vou transmitir um facial dentro de um texto? Pela exclamação. O uso obrigatório da exclamação em interjeições é justamente para aumentar esse nível de sensação, para aumentar esse nível de expressão. Vitor, tem interjeições que não são colocadas, não são finalizadas por exclamação? Tem sim, só que é de uso mais coloquial. Coloca-se uma vírgula, coloca-se um ponto, mas a exclamação, ela dá essa entonação da voz que a interjeição merece. Lembrando a vocês que a interjeição, lá na sintaxe, não tem nenhuma função sintática. Ela é oca, por isso que ela é desmerecida. Todo gramático fala da interjeição com menosprezo, dedica metade de uma página da gramática, não se estende muito. E com razão. Vamos dar uma olhadinha aí, gente. Olha, quais são os sentimentos que as interjeições passam? Vai lá, advertência, só a primeira, vai. Cuidado, devagar, calma, sentido, atenção, ei, olha, alerta. De afugentamento, fora, passa, show, rua. Alegria ou satisfação, oba, viva, alívio, rei, ufa. De animação ou de estímulo, vamos gente, força. De aplauso ou aprovação, bravo, bis. Concordância, claro, sim, pois não. Não é, gente? Repulsa ou desaprovação, credo, irra. Aí desejo, desculpa, dor ou tristeza. Gente, pronto, falei sobre interjeição, até amanhã. Vamos lá, gente, vamos falar agora sobre o advérbio. Essa classe, sim, é muito importante, tem um importante papel dentro da sintaxe, muito, mas muito importante mesmo. É o advérbio. E o que é melhor, é bem curto os advérbios, tá? Então vamos lá. O advérbio, eu fiz esse esquema aqui na lousa para vocês, para que a gente exemplifique melhor. É preciso que eu entenda que os advérbios completam 3 classes gramaticais. O advérbio precisa ser estudado ao lado de um adjetivo para não ser confundido com um adjetivo, tá certo? Portanto, os advérbios completam o sentido de um verbo, não é bem completar, é modificar. A palavra que a gente diz é modificar. Quando eu digo cheguei, chegar é um verbo o quê, gente? Intransitivo. A gente vai ver isso mais em regência mais à frente. Chegar é um verbo intransitivo. A palavra tarde está apresentando uma circunstância a ele. Qual é a circunstância aqui, pessoal? De tempo. Diz, que horas eu cheguei? Poderia dar uma circunstância de modo. Cheguei, vamos lá, depressa. Cheguei no crato, de lugar. Ou seja, ele está sempre modificando, dando uma circunstância a mais a um verbo. A maioria dos advérbios modificam verbo. Essa é a maior porcentagem, quando ele está modificando um verbo. Quando ele modifica um advérbio, ele intensifica. Geralmente, ele dá a ideia de intensidade. Leite faz mal. Não, leite não faz somente mal. Leite faz o que, gente? Muito mal. A palavra muito, intensificando um advérbio. A palavra mal é um advérbio de quê, gente? Qual é o advérbio aqui? De modo. É o modo como ele faz, é o que, gente? Mal. Não é verdade? O muito intensifica mal. Adjetivo, ele pode modificar também intensificando um adjetivo. Vitor não é lindo? Vitor é o quê? Bastante lindo. A palavra bastante intensificando o adjetivo o que, gente? Lindo. Compreende? Vamos lá. Quais são as 3 classes gramaticais que o advérbio modifica, gente? Verbo, na maioria dos casos. Vai lá. Advérbio ou adjetivo. Existe uma briga grande do que é adjetivo ou do que é
advérbio. Por quê? Porque os adjetivos também podem expressar a ideia de quê, pessoal? De modo. Aí fica dizendo, vamos lá, é adjetivo ou é advérbio? Qual é o ponto de distinção aqui, gente, que a gente faz? Qual é? Passar para o plural. É essa a dica que a gente deu lá na aula de ontem, do substantivo, e que a gente está passando também agora. Modificar no plural. Então vamos lá. Tem uma briga grande entre muito e bastante. A palavra muito, tanto pode ser um pronome indefinido, como pode ser um advérbio de intensidade. O que é que vai modificar, gente? A quem ele completa é o primeiro caso. E se ele passar para o plural? Veja, ó. E elas são muito inteligentes. Vamos lá. Esse muito se refere a quem? A elas ou a inteligente? Está intensificando, gente? Está completando o sentido de quem, pessoal? De inteligente. Inteligente é o quê? Um adjetivo. Se completa adjetivo é o quê, pessoal? Advérbio. Tá bom? Se eu dissesse, ó, comprei muitas malas. Muitas está se referindo a quem? A malas. Está intensificando? Não, está enumerando. Veja que ele está também no plural. A única classe capaz de fazer plural aqui é o que? É o pronome. Porque o advérbio é o que, pessoal? Invariável. Esse é o nome da palavra advérbio. Coloca do lado aí, gente. Completa a palavra. Lembrou de advérbio? Saiba, ele é invariável. Não varia em gênero, não varia em número. Ele pode variar em grau, só que não é muito cobrado isso aí não. Nem vou falar sobre isso. Tá bom? Então, como é que eu faço para distinguir muito de advérbio, muito de adjetivo? Passa para o plural, cara. Outra dica é saber quem ele completa, tá? Agora vamos lá. Se eu dissesse o seguinte, ó. Comprei malas. Nessa frase, pediu-se para colocar a palavra bastante. A palavra bastante aqui no Brasil não é muito bem quista no plural. Nós não usamos muito a palavra bastante, ainda mais no plural. Quando a gente usa bastante, fala a palavra bastante no plural, gente. Bastantes. É feio. A gente não consegue flexionar. Ou seja, bastante sofre variação, sofre quando ele for um pronome indefinido. Vai lá, gente. Comprei. Como é aqui? Bastante. Eu estou com dúvida. Isso aqui é um advérbio ou é um pronome? Veja, a quem ele se refere? A malas. Malas é o que? Um substantivo. Se esse elemento completa um substantivo, não pode ser advérbio. Por que não pode ser advérbio? O advérbio só completa verbo, advérbio ou adjetivo. Uma outra dica bem mais fácil é tentar colocar no plural. Compramos bastantes malas. Vitor, ainda tá feio, tá? A dica é, troca bastante por muito. Vai. Compramos muitas malas. Se muito variar, bastante vai variar. Essa é a dica do preguiçoso. O advérbio modifica o que, pessoal? Grifa de novo, sei que vocês já notaram. Verbo, adjetivo e advérbio. Pronto. São flexionados em grau, só que a gente não vai falar sobre isso. E divididos em advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Vamos prestar atenção na leitura aí e colocar e grifar alguns que são bastante raros, mas também podem ser cobrados em prova. Acompanha aí. Modo, primeira circunstância do advérbio aí expressando modo. O modo é como algo aconteceu, como algo se desdobra, como. Eu queria que vocês colocassem antes desse número 1 a palavra como. Como, aí interroga, como algo aconteceu. Colocou a palavra como antes desse 1.1? Beleza. Então vamos lá. Você comeu como? Diz com a primeira, responde, gente. Bem.
Vamos colocar com a segunda. Você comeu como? Mal. Veja, mostra como algo foi feito. Você reagiu de que forma? Usa a terceira, vai. Assim. Como você agiu? Assim, falando alto. Você agiu de que forma? Adrede, grifa, gente. Adrede é um advérbio de modo. Grifou, só que a gente não utiliza. Se cair na prova, a gente já sabe que é um advérbio de quê, pessoal? De modo. Melhor, pior, depressa, devagar. Olha esse bonitão aí, gente, ó. Assinte, vamos grifar, que é raro. Debalde. Debalde já dá para inferir, né? Quer dizer muito, né? Não, gente, é dessa forma. E grande parte das palavras que terminam em mente. Menina, essa dica é valiosíssima. Toda palavra terminada em mente é um advérbio. Isso é inegável. Toda palavra que termina em mente é advérbio. Agora sim, nem todos são modo. A maioria são modo. Mas toda palavra que terminar em mente vai ser o que, gente? Advérbio. Geralmente é modo. É só verificar o sentido que essa frase está inserida. Beleza? Vitor, não vai dar frase na lousa não? Daqui a pouco. Olha a atividade que a gente vai fazer daqui a pouco. Olha o tamanhozinho da brincadeira aí, ó. Tudo que a gente está falando, a gente vai treinar bastante na frente. Vocês estão vendo aí na página 60 e 61? Vamos lá, volta. Segundo item, 1.2. A gente vai falar sobre os advérbios de intensidade. Qual é o objetivo de um advérbio de intensidade, pessoal? Vai? Intensificar o quê? O sentido de alguma coisa. Não é verdade? Qual é o principal advérbio de intensidade, pessoal? Muito. Grifa a palavra muito e faz uma ligação com a sua irmã gêmea, que é o bastante. Está lá na frente, procura. Depois de demasiado, estão vendo? Só faz uma setinha ligando aí. Lembrou de muito, lembrou de bastante. Muito nem sempre é advérbio não. Pode ser também o que, pessoal? Vai. O muito também pode ser o quê? Gente, acabei de falar. Eu não escrevi, eu só falei, né? É o que, gente? Pronome indefinido. O muito que varia, gente, é o que? Não ouvi. Pronome indefinido. Vamos cuidado. Vamos lá, gente. Demais, pouco, tão, quão, demasiado. Grifa a palavra demasiado, que algumas pessoas não podem saber o que é isso. Quer dizer muito também. Imenso. Demais, mais, menos, quanto, quase. Olha esse bonitão lá, grifa também. Assaz, que equivale a muito. Agora pensa tu colocando assim, eu comi assaz. Não, tu comeu assado. Não, eu comi assaz, eu comi muito. A palavra assaz tem valor de quê, pessoal? De muito. Já pensou? A frase assim na prova. Eu comi muito. Aí grifa a palavra muito. Pode-se trocar, mantendo o sentido original, a palavra muito por assaz, mantendo a relação de sentido e a classe gramatical? Vocês colocariam o quê? Um X bem grande sorrindo. E eu sei, né? Acho que botaria errado, né? O que é assaz, pessoal? Muito. Eu aprendi a palavra assaz assistindo aquele filme V de Vingança. Já assistiram? Muito bom aquele filme, né? Ele diz assaz verboso, é o lema do V de Vingança, né? Nada a ver, vamos voltando para cá. De lugar é a circunstância mais utilizada pelo advérbio de lugar, quando expressa a ideia de lugar. Toma cuidado, nem tudo que transmite ideia de lugar é advérbio de lugar. Então lembra daquelas frases de ontem que eu coloquei, sair do crato? A casa do crato, a expressão do crato completa na palavra casa. Casa é o que, gente? É um substantivo, ó. Casa do crato. Do crato está completo na palavra o quê? Casa, que é o que? Um substantivo. Isso aqui não pode ser um advérbio, porque advérbios o quê? Nunca completa substantivo. Qual é as classes que ele completa? Verbo, advérbio e adjetivo. Continuando. Quais são os advérbios aí, gente? Aí, acolá. Lê mais, gente, vai.
Eitas ajudantes tristes. Aí, aqui, acolá, cá, lá. Olha, esses elementos aí e aqui são tão pequenininhos que as pessoas não costumam. Isso é um advérbio? Não, Vitor, isso é uma preposição. Parece uma praga. Todo mundo pensa que preposição tem que ser só monossílaba. Existe preposição de 3 sílabas. A gente vai ver isso aqui hoje, tá? Esses elementos aí caíram numa prova, até botei nos enquetes no meu Instagram ontem, que era assim, ó. Cheguei de Paris. Vamos lá. Cheguei de Paris. Lacunou. Estava nevando. Aí pediu as opções para colocar aqui, ó. Lá, aí, acolá. Vocês marcariam o quê? Quem tá falando sou eu e eu tô no Brasil. Esses advérbios aqui são advérbios, todos eles. Não dá ideia de lugar? Dá. Eles se ligam a pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos que a gente já estudou aqui diz que este é para perto, não é? Esse é o intermediário. Eu digo este pincel, esse pincel que está perto de você, e eu posso dizer o quê? Aquele. Também podem se referir a elementos que está antes e o quê? E depois. Qual é o elemento que a gente usa? O pronome que a gente usa quando está depois? Não é com T de futuro? É catafórico. SS é o quê? Anafórico. Quando eu disse cheguei de Paris e estava nevando, a gente quer incluir que é um elemento geográfico. Eu estou no Brasil, Paris está longe. E eu quero colocar o que aqui, gente? Lá. Para expressar a ideia de distância. Só que se eu fosse utilizar o pronome de tratamento, eu usaria qual? Este ou esse? Eu vou dizer, aquela estava nevando? Digo não, eu digo o quê? Esta estava nevando? Não, eu digo o quê? Esse. O esse liga com aí, porque é o elemento anterior. Lá e acolá se ligam ao aquele. A banca escolheu que a correta seria o quê? A palavra aí. Aí estava nevando. Por quê? Porque a gente mistura as estações. Esse elemento aqui retoma um elemento anterior. Não tem nada a ver com questão geográfica de onde o leitor está, e sim a palavra a qual foi dita anteriormente. Eu acho essa questão assim muito boa, para que a gente possa aprender. Viu, gente? Aí se liga o que, pessoal? A qual pronome demonstrativo? Esse, que retoma o elemento anterior. É a palavra anterior que ele está retomando, não a situação geográfica de quem está falando. Se o rapaz estivesse em Paris, ou tivesse, por exemplo, aonde? Um país perto de Paris, vai lá. Um país de Paris, né? Um país perto da França, na Alemanha ali. Ele podia dizer lá, aí, ou numa cidade perto de Paris, não sei. Ninguém sabe a situação geográfica de quem está falando. Beleza? Ou não? Espero ter entendido. Então vamos lá. Continuando aí, lugar, aí, acolá, cá, lá, adiante, abaixo. Eu dou destaque para esse advérbio lá no finalzinho, gente, olha, do lugar. Algures, nenhures e alhures. Todos eles expressando ideia de quê, pessoal? De lugar. Tu toma cuidado com os advérbios de lugar, porque os advérbios de lugar nem sempre são só uma palavra. Vocês estão vendo aí somente a palavra aí, aqui, acolá, só que eu posso ter uma expressão gigantesca. Eu posso ter uma palavra que se chama advérbio simples, ou eu posso ter uma locução adverbial. Olha a diferença. Eu cheguei, ter que dizer ao colégio, né? Mas vamos lá. Saí ontem. Ontem é um advérbio de quê, pessoal?
de tempo é formado somente por uma palavra. Eu saí à tarde. Qual é o advérbio de tempo aí? À tarde. São dois. Portanto, eu já tenho aí uma locução que, pessoal? Adverbial. E a gente já explica o ponto 2 lá embaixo, ó. Não. O último 3, ó. As locuções adverbiais, vocês estão localizando? O terceiro asterisco? As locuções adverbiais são duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. Por exemplo, as pressas é a mesma coisa que depressa. Depressa é uma palavra só, é um advérbio simples. As pressas, duas palavras, locução adverbial. Passo a passo, de longe, hoje em dia, de vez em quando. A gente tem que saber interpretar esses advérbios quando são em forma de locução. E a locução não é só 2, 3 palavras não, pode ser uma linha inteira. E nem é só ideia, vamos lá, concreta, pode ser uma ideia fictícia. Olha a diferença. Eu me perdi no centro da cidade. Onde foi que eu me perdi? Diz. No centro da cidade. Olha o tamanho desse advérbio. É físico, mas eu posso fazer também uma ideia mais abstrata. Estou perdido em meus pensamentos. Onde é que eu estou perdido? Em meus pensamentos. O que é em meus pensamentos? Vai. Advérbio de quê, pessoal? Vai, gente. De lugar. Outro que é bem mais específico, eu posso dizer o seguinte, ó. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Aonde? Entre nós. Olha que maravilha, cara. Entre nós, tu ia chamar essa palavra entre nós de quê? Escreve, gente, essa aí nos lugares. Não existe, caiu demais em prova isso aqui. Não existe mais nada entre nós. Quando você faz a pergunta, não existe mais onde? O que é que não existe? Onde é que não existe mais nada, gente? Onde é que não existe mais nada? Entre nós. Não é um lugar físico, é um lugar abstrato. Entre nós, na relação. Então você tem que abstrair, não é só uma coisa. Não vai esperar que na prova que lá, sair do colégio. Do colégio é advérbio de quê? Minha filha, não é assim não, é bem mais, tem que entrar nessa filosofia do advérbio. A OCP cobrou uma vez, esqueci as chaves no bolso do fundo da calça amarela sobre a estante. Onde eu esqueci? No fundo do bolso da calça amarela sobre a estante. Olha o tamanho. Vitor, pode ser desse tamanho, pode ser um texto inteiro, um advérbio. Não tem limite. Geralmente é curto. Compreende, gente, isso aqui? Me perdi em seus olhos. E aí? Onde foi que eu me perdi? Advérbio de lugar. Tá bom? Pense um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o tempo. Tempo, hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã. Vamos grifar os 3 que já caíram em prova? Lá no finalzinho da primeira linha tem entrementes. Estão vendo aí, gente? Entremente expressa ideia de tempo. E na segunda linha, doravante e outrora. São os mais estranhos aí em relação a tempo. Ou seja, eu reconheço um advérbio de lugar, bota aí no 1.3, quando eu faço a pergunta onde. Bota antes da palavra lugar aí, que é 1.3, bota onde. E no tempo, eu reconheço um advérbio de tempo fazendo que pergunta? Quando? Você escreve aí, quando. Vamos ver se vocês compreendem. Mal entrei no banho, vi um escorpião no chão. Mal entrei no banho. Expressam ideia de quê? Você pode perguntar, quando foi que tu viu esse escorpião? Quando tu viu? Mal entrar no banho. Eu tenho que partir do ponto de uma filosofia. Nem sempre tem uma partícula que joga para o tempo, como é a palavra quando. Consegue compreender? Vamos lá. Mal percebi
Fui picado por um escorpião. Quando é que fui picado por um escorpião? Quando estava o quê? Lesando. É mal percebi. Tem que parar um pouquinho e filosofar, né? Não é tão simples. Vamos lá, continuando. Negação, afirmação e dúvida, para a gente encerrar esses advérbios aí, são maravilhosos de negação. Negação, qual é o clássico, gente? Vai, gente. Não. Afirmação. Sim. Dúvida. Talvez. Então, essas são as três. Aí a gente pode ver não, nem, tampouco, nunca, jamais. E afirmação? Sim, deveras. Olha que bonito aí. Indubitavelmente, que quer dizer sem dúvida. O destaque da negação fica para a palavra absolutamente, que você está grifando agora. No 1.5. Você está grifando aí no 1.5 a palavra absolutamente. Por quê? Tu tem que tomar cuidado demais com a palavra absolutamente. Às vezes ela pode ser afirmação, mas na maioria dos casos ela é negação. Você disser o seguinte: professor, sua matéria está muito difícil. Aí eu pergunto: você não entendeu? Aí o menino diz: absolutamente. Esse absolutamente, ele está afirmando ou está negando? Por quê? Olha a frase anterior. O que foi que ele disse antes? Que não estava entendendo. Aí o professor pergunta de novo: mas você não está entendendo nada? Ele diz: absolutamente. Absolutamente quer dizer o que? Absolutamente nada. Você gosta de mim? Absolutamente. Bom, não sei se você está afirmando ou se você está negando. Provavelmente ele está negando, porque originalmente ele é negação. Porque a gente pensa que é o quê? Afirmação. Quer dizer, em absoluto tem mais uma ideia positiva. Antes de você classificar o advérbio, analise o sentido do texto. Tudo parte de uma semântica, não é isso? Ó, pessoal, negação pode ser tudo. Todo elemento, qualquer palavra que te transmite uma ideia de afirmação. Por exemplo, na área da segurança pública tem muito. Você diz o seguinte: você compreendeu o meu comando? Aí o menino diz: positivo. Não diz, pessoal, da área da segurança? Não entendeu? Negativo. Pergunta para um menino de rua, diz: ei, tu tá com fome? Ele diz: Qual é o sentido que ele diz Sim. E não. Ele pode também ter os auxílios aí da cabeça, né? E até isso aqui é um movimento que dá a ideia de quê? De advérbio de afirmação ou de negação. Tem que interpretar bem o elemento, né, gente? Afirmação aí, decididamente. Dúvida, possivelmente, provavelmente, acaso. Tudo parte de uma análise. E é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre advérbio era isso. Primeira observaçãozinha aí, ó. Há também os advérbios que exprimem o que, pessoal, aí? Exclusão, inclusão e ordem. Grife esses três elementos: inclusão, exclusão e ordem. Alguns gramáticos modernos não chamam isso de advérbios. Eles preferem classificar esses elementos como a 11ª classe gramatical, chamada, vou colocar aqui 11ª, chamada de palavra, escreve aí, gente, palavra denotativa. Já ouviram falar nesse trem aqui? Não, estão vendo aqui em primeira mão. 11ª classe gramatical. A NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, reconhece isso? Não, é um filho bastardo. Diz que inclusão, exclusão e ordem são advérbios. Só que Novos Gramáticos diz que eles não apresentam circunstâncias. Como não? Não está expressa na circunstância de inclusão e de exclusão e de ordem? Como é que não é advérbio? Eles dizem que não. Por que é que eu estou passando isso para vocês? Porque já caiu em prova. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó, todos passaram. Posso dizer menos, exceto Maria. Aí um pode grifar a palavra exceto. Aí essa banca pode perguntar assim: expressa uma ideia de adição, exclusão ou ordem? Exclusão, tá tirando Maria.
Posso também ter o sentido de restrição, restringe, tá certo? Mas é exclusivo, está excluindo. Portanto, quando perguntam o sentido, todos concordam, é a ideia de exclusão. Mas qual é a classe gramatical da palavra exceto? É o que isso aqui? Vai, gente. É um advérbio na tradição gramatical e modernamente aceito como o que, gente? Como palavra o que? Denotativa. Eu digo, pode ser as duas coisas. É verdade? Exato, assim que Hã? Exato. Exceto, né? Exceto. Maria. A Maria não. Pois é. Pode ser também esse contexto, né? Que o advérbio não se refere a substantivos. Perde a característica, né? Bem observado. Bom, ponto 2, asterisco 2. Os advérbios interrogativos, muito cuidado com isso, são utilizados nas interrogações indiretas e indiretas, relacionados com circunstância de modo, tempo e lugar. Eu quero um destaque grande aí para a palavra onde. Grifa aí, gente. São eles. Quando, como, onde, aonde. Grifa a palavra onde aí. O onde, qual é a classe gramatical da palavra onde? Vai, gente. Advérbio o quê? Interrogativo. Só que ele é um advérbio interrogativo se ele tiver o quê? Uma interrogação. Beleza? O onde aparece muito, e vocês vão se dar muito bem com eles lá na sintaxe, nas orações adjetivas, porque ele pode ser um advérbio chamado de advérbio relativo, que outros gramáticos preferem chamar de pronome relativo. Não vou me deter muito nisso não, porque isso é assunto de sintaxe, tá bom? É isso. Alguma pergunta sobre advérbio, pessoal? Não. Ótimo. Vamos começar a falar agora dos dois elementos de coesão muito importante para o texto, que são as preposições e conjunções. Deixa eu ver se eu não coloquei essa observação aqui. Vamos lá. Qual é a característica principal de uma preposição? Bota na frente que não tem não, estava vendo se tinha. Faz um parênteses aí em preposição, posso colocar? Liga duas palavras. Duas ou mais palavras. Qual é a função de uma preposição, galera? Ligar palavras. Lá em conjunção, lá embaixo, você vai esclarecer para mim. Qual é a função de uma conjunção? Ligar orações. Colocou? Ligar orações. A preposição é responsável por ligar uma palavra a outra, enquanto que a conjunção liga o que, pessoal? Verbos, orações. Por exemplo, na palavra casa, pedra, você precisa de um elemento de ligação aqui para ligar o substantivo pedra à palavra casa. Qual é o elemento que tu usa aqui? O de. Não é verdade? Casa de pedra. Consegue compreender? Beleza. Liga dois substantivos. As preposições também, assim como os advérbios, podem transmitir circunstâncias. Circunstâncias adverbiais, mesmo sem preposição. Quando eu acrescento esse de pedra à palavra casa, qual é o conceito que eu ligo? Ideia de quê, pessoal? De matéria. Não é a matéria de que é feita a casa? A casa é feita de quê, pessoal? Vai, gente. De pedra. Se eu fizer o seguinte, ó. Bolo de leite. Esse de inclui a frase o sentido de quê? Pensa um pouco. É matéria? Posso pensar também que é matéria, né? Conteúdo é que não é, né? O conteúdo do bolo. Pode pensar também, vai depender de como está cobrado lá, de especificação. Não, é matéria mesmo. Vou colocar aqui a palavra matéria. Deixa eu só precisar, não olha para aí não, viu?
Fiz o bolo com você. Qual é a ideia que eu tenho aqui que a preposição transmite para o texto? Ideia de quê, pessoal? De companhia, não é? A companhia, nós dois fizemos o bolo. As preposições podem transmitir ideias, conceitos. Quando ela transmite um sentido, essa preposição aqui é chamada de preposição nocional. Isso não tem no material de vocês, eu queria que vocês copiassem. Nocional é quando a preposição transmite o quê? Noção. Quando transmite sentido. Aqui é uma preposição também o quê? Nocional. Preposição nocional e nocional. O que é uma preposição nocional mesmo, gente? Expressa o quê? Sentido. Fiz o bolo com você para minha mãe. Esse para aqui está iniciando algum sentido? Não. Olha a diferença. Eu vou botar o para de novo aqui embaixo. Imagina as duas situações. Aqui é a segunda. Fiz o bolo com você para minha mãe. A mãe é o alvo. Não é para quem eu fiz? Não tem nenhum sentido, não. Fiz o bolo com você para comermos. Isso indica o quê? A finalidade. Finalidade. Nós fizemos o bolo para quê, gente? Para comermos. Qual é a finalidade de eu ter feito um bolo? Para comermos. Esse para aqui só indica quem vai receber. Eu não tenho nenhuma noção. Existem preposições que não têm noção? Sim. Essas preposições são chamadas de quê, pessoal? Vamos lá, nocional e o quê? Preposições de relação. Ou seja, posso chamar de relacional para combinar com o nocional. Relacional. Essa palavra não existe, não. Estou criando. Relacional. Não sei se existe não, mas é preposição de relação. A preposição de relação tem um papel de quê? De ligar uma palavra a outra vazia de significação. Vitz, cai em prova, cai, filho. Vai por mim. Já caiu, eu não sabia o que era uma vez. Faz tempo já, mas já aprendi. Vitor, não entendi muito bem. Me dá uma ideia mais prática de uma preposição de relação. Posso colocar... Quem aqui sabe um pouquinho de sintaxe? Alguém sabe um pouquinho de objeto direto e indireto? Sim, todo mundo respondeu sim, né? Então vamos lá, ó. Gosto de você. Quem analisa sintaticamente essas coisas sabe que de você é um objeto indireto de quê? Do verbo gostar, que é um verbo transitivo que aqui? Indireto. Sempre que eu tiver um objeto indireto, como é o caso do objeto indireto aqui, toda preposição que inicia um objeto indireto é uma preposição que, gente? Relacional. Porque ela tem que ser vazia de sentido. Se eu entender isso aqui, me dou bem com os objetos indiretos e não tem um problema. Ó, se eu dissesse, ó, falei com você, esse com transmite ideia? Transmite ideia de companhia? Sim ou não? Transmite. Portanto, isso aqui não pode ser considerado um objeto indireto e com você vai ser uma preposição que, gente, aqui? Nocional. Está transmitindo a ideia de noção de companhia. Posso falar assim, falei sobre você.
Nesse caso também seria nocional. Qual era a noção? Assunto. Seria uma preposição de assunto. Se eu aprender o que é preposição nocional e relacional, me dou bem lá nos objetos indiretos. Estou tendo a sensação que vocês estão entendendo coisa nenhuma. Pois, gente, se comunica comigo, pergunta, eu volto, eu inicio a aula de novo. Relacional é o antônimo de nocional. Aprende nocional. Nocional transmite o que, pessoal? Noção, associa. Nocional, noção, circunstância. Ou, se você quiser colocar, sentido. E o que é uma relacional? Vazia de sentido. São responsáveis por iniciarem objetos indiretos. Respondeu, né? Aí tu faz essa definição bem rápida aí. Nocional, noção, circunstância. Relacional, vazia de sentido. Vamos lá. Vamos dar uma lida aí nas preposições? Estabelecem conexões entre vários para bababá. Preposições essenciais. São as que eu mais preciso que vocês decorem. A preposição é bem curta, você veja que nem a metade de uma página preencheu, mas eu preciso decorar essas benditas. Sem elas eu não sei o que é um objeto indireto, um complemento nominal, um adjunto adnominal. Sem elas eu não aprendo regência. Eu tenho que decorar pelo menos as 10 principais, que eu já coloquei em ordem. Ó, é bem fácil. E fonético. De, para, com, em, a, desde, entre, sem contrapor. Repete. De 5 em 5, ó. De, para, com, em, a, vai. Mais uma vez, oremos, Senhor, vai. De, para, com, em, a. Só mais uma vez. De, para, com, em, a. Mentira, mais uma vez. De, para, com, em, a. Agora só as outras. Desde, entre, sem contrapor, vai. Mais uma vez. Desde, entre, sem contrapor. Só uma. Tudo junto. De, para, com, em, a. Desde, entre, sem contrapor. Tá com preguiça? Problema seu. Tem que decorar. Vamos malhar a mente. Você malha só o braço e a mente fica atrofiando. A gente só usa 4% do cérebro de 100% e você não quer usar nem 0,5%? Vamos usar, bicho. Tem muito HD nessa sua cabeça. Confia em Deus. E no Rivotril, né? Vamos lá, gente. Preposições essenciais são essas aí. E tem as preposições acidentais que não são, na verdade, preposições. São outras classes gramaticais que se comportam como preposição. São elas o quê, pessoal? Vamos lá, ó. Vai. Afora. Vai, gente. Como, conforme, consoante, durante. Tá bom, chega. Você só vai saber o que é isso aqui dentro de um contexto, dentro de uma análise morfológica que a gente vai fazer se der tempo hoje, beleza? Então é isso. Tem as locuções prepositivas, vocês sabem o que é locução, né? 2 ou mais palavras. Vamos ler aí algumas. Abaixo de, vamos, gente. Abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, beleza, chega. Podem iniciar sentidos diversos. Agora eu quero que vocês leiam todos comigo. Vamos lá, ó. Assunto, autoria, causa, companhia, conteúdo, destino, distância, especialidade, finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, posição, origem, posse, preço, tempo. É coisa, não é? Mas é bom demais treinar. Olha, Vitor, vai deixar assim solto? Vou não. Olha a quarta questão aí no material de vocês. Olha o tamanhozinho da boneca aí, ó. Vai de A a letra o quê? I. Não vamos fazer agora não. Vamos, volta. Eu vou terminar o assunto. Terminando o assunto aí com as conjunções são irmãs das preposições. Só que qual é a diferença de uma preposição para uma conjunção, gente? A oração liga o quê? Palavras. E a conjunção liga o quê? Orações. Veja. Ana saiu e voltou. O E
é uma conjunção porque liga o verbo sair ao verbo quê? Voltar. Qual é a ideia que esse e transmite? Olha aí, gente. Ideia de quê? De adição. O e é uma conjunção aditiva. Além de sair, ela voltou. Duas ações completamente normais. Toma cuidado com o e, porque o e pode ligar, é a única conjunção que liga palavras. Ela parece que é uma preposição, mas na verdade não é, ó. Ana e José saíram. Ana é um substantivo, não é? José também. Esse e ligando dois substantivos. Esse e vai ser uma preposição ou vai ser uma conjunção? Vai ser uma conjunção, só que ela tem um papel prepositivo. Vitor, a prova pode dizer que o papel do e nessa frase é um papel de preposição, sim ou não? Não. Não admito, eu também pensei que era, mas não é. Já me barraram, eu disse, não. Ele não é uma preposição, continua sendo uma conjunção. Mas a gente tem o quê? Uma exceção, tá? Preposição liga palavras, exceto o e, que pode ligar também substantivos. Não? Vamos lá, gente. Lá do outro lado, lá, ó. Conjunções coordenativas. As aditivas, quais são aí? E, nem, também. Adversativas. Mas, porém. As adversativas transmitem uma ideia de quê? Hein, pessoal? As adversativas de oposição. Alternativas de alternância, conclusão. Vocês estão vendo aí também as conjunções subordinadas, que é causais, consecutivas. Pessoal, o papel de uma conjunção dentro de um texto é muito importante. Só que eu começo a estudar sobre esses elementos lá no período composto. Eu só estou colocando para vocês aqui para cumprir a grade. Isso aqui é de suma importância. Isso aqui deve ser copiado à mão, pendurado no seu canto lá de estudo, porque eu tenho que decorar a conjunção. Eu tenho que saber que o e é uma conjunção coordenada, o mas é adversativa, enquanto o embora é concessiva. Essas diferenças aí eu vou aprender lá em sintaxe. Não posso me dar o luxo de não decorar a conjunção. Tá certo? Sim? Eu vou explorar melhor isso aqui em sintaxe. Coloquei só para descarrego de consciência. Beleza? Tá aí as conjunções coordenativas e subordinativas. Já falei sobre interjeição. O que é que a gente vai fazer agora? Treinar.